Graça e paz, queridos, tudo bem? Quando estão felizes, diga amém. Diga para o irmão do seu lado, você está feliz, querido? Ixi, como não está feliz não? Para quem tomar um café abençoado daqueles, querido? Amém? Mas está feliz ou não está? Coloca um pouco mais de retorno para mim aqui, Panda, por favor. Eu queria ser muito breve, não estender a nossa manhã, com uma breve mensagem que Deus ele tem colocado no coração. Na verdade, diria eu, pastor Márcio, que é uma mistura de uma ministração com uma palestra, né? Algo que vai ser derramado, que foi derramado sobre mim. Eu confesso para vocês que eu tive um fim de semana extraordinário, querido. Um fim de semana muito abençoado. Ontem nós tivemos com uma parte da equipe numa imersão de 12 horas com ninguém mais, ninguém menos que o Davi Silva. Quantos conhecem? O pastor Davi Silva, da Casa de Oração, né? Casa de Davi, no caso. E ontem nós fomos cheios da glória de Deus, queridos. Quem pôde estar presente, pôde sentir ali um toque diferenciado de Deus. Davi Silva é um cara que tem uma bagagem, uma experiência absurda. Então nós aprendemos muito ontem em todos os sentidos: sentido espiritual, sentido moral e o sentido técnico também, né? Houve questões técnicas acerca de termos musicais, enfim, coisas que aí é mais para os músicos, né? Estou feliz também por ver as minhas alunas aqui, amigos, Joás da ECAP, pessoal que a Nath convidou, qual é o nome mesmo, querido, da igreja? IBF, Guaianazes, né? Sejam todos bem-vindos, estou muito feliz por estar com vocês aqui compartilhando. Eu estava explicando ali em particular, mais ou menos a ideia desse projeto do Eclosão para o Joás e para o Juninho ali, estava o Carlos também, e ali a gente estava conversando, eu expliquei para eles que acima de condições técnicas de quem toca mais ou de quem toca menos, de quem canta mais ou canta menos, as limitações ou a facilidade de entendimento de cada um, nós precisamos unir a igreja, unir os ministros, sem esse papo de competição, sem esse papo de quem faz mais, quem faz menos, que isso impregnou na igreja, cara. Isso entrou na igreja de uma forma que, cara, só Deus na causa. E esse projeto já estava no meu coração há muito tempo. Olha, gente, eu estava na expectativa dessas cadeiras estarem todas cheias, pastor Márcio. Eu convidei muita gente, velho. Eu conheço muita gente. E só que Deus, querido, Ele tem um propósito para você nessa noite. Você não entendeu isso aqui, mano? Deus, Ele tem um propósito para você nessa noite, uma porção para cada um. Então, eu estava na expectativa da imersão que a gente foi ontem, e essa semana que antecedeu esse evento, o Eclosão, no caso aqui, foi uma semana, particularmente para mim, um pouco conturbada, Elis. Cara, houve alguns levantes, não entendi, bugou a ideia. Sexta-feira, né, meu amor? Fiquei mal de saúde, passei a noite mal no trabalho, tive vômitos durante a tarde. Falei, cara, que é isso, velho? E aí nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Sem contar que antes, duas bandas que iriam ministrar aqui cancelaram em cima do evento. Justificaram que a minha amiga Glaucia Silva, o Renan Silva, que depois ela indicou ele, enfim, acabou que nenhum dos dois foram. E os meninos do louvor, Jeanzão, é o seguinte, cara, a parada é com nós. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E aí eu falei, é verdade, eu creio nisso, diaconisa. Porque às vezes nem todo mundo está no mesmo alinhamento. Pode baixar um pouco, tá, Panda, o retorno? Tá dando frequência de agudo aqui. Às vezes nem todo mundo está no mesmo alinhamento. Saca aquela coisa tipo assim, expliquei para as meninas antes de ministrar a importância de você ter uma comunicação com a igreja. Que às vezes você vem na unção, xarabanda bossui, coloca suas mãos altas e a galera não está na mesma ativa espera. Então, enfim,
Com relação à eclosão, a ideia dele é justamente unir os ministros. A proposta, como eu falei para os rapazes, trocar ideias, informações. Apresentei o Joás profético, Joás para o Juninho, ia falar Joézer, Joás para o Juninho, 2 bateristas, top. De repente tem um outro guitarrista, pastor Diego, nosso guitarrista. Então a ideia assim do Eclosão com o café que era unir os ministros, se conhecer, novos trabalhos, novos projetos. E por outro lado, tratar de temas que vai edificar o teu ministério, que vai potencializar a tua liderança, vai edificar a tua vida espiritual, moral e por que não técnica. De repente, com um workshop do Joás, que é baterista, com um workshop do Juninho, inclusive um professor há uns 4 anos atrás, ou até mais, acredito nisso, faz um bom tempo. E alinhar a igreja, porque assim, preste bem atenção nisso, dobre a sua atenção. Hoje, Elis, eu acredito que nós vivemos em um dos momentos mais difíceis do cristianismo na humanidade. E atrelado a isso, eu digo aos ministros, você que canta, você que prega, você que toca. Eu tenho para mim que nós vivemos os tempos mais difíceis que já se registrou na história da humanidade com relação ao cristianismo. Por que, Jean? Existe uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: os aplausos têm matado mais ministros do que a perseguição. Os aplausos têm matado mais ministros do que a perseguição, querido. As pessoas hoje estão literalmente corrompidas em cima do altar. Se julga um ministro, não sabe conceito de ministério, não tem educação moral, não tem educação espiritual, não tem uma vida regrada com Deus, não tem, um alinhamento, não busca conhecimento técnico, porque um músico cristão, não sei se você sabe, mas ele é conhecido por ser preguiçoso. Enquanto no mundo secular, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, eles passam uma madrugada inteira ensaiando e treinando, o cara com 2 horas de culto começa a chiar, com 2 horas de ensaio, né? Vai acabar o ensaio, precisa ir para casa. É por isso que o crente é conhecido como um músico preguiçoso. Eu falo isso, querido, com conhecimento de causa. Eu conheço muitos músicos, tive a chance, eu trabalhei durante muito tempo na Santa Efigênia vendendo instrumentos musicais. Tango Music, conhece Tango Music, Playtech, o Mundo Music, então era daquele meio ali. Cara, conheci muita gente. E o que eu via dos meus amigos que não eram cristãos é isso. Pô, Jean, cara, a galera da igreja parece que não se interessa por estudar. O pessoal quer cantar, mas não estuda canto. O pessoal quer tocar, mas não estuda guitarra, não estuda baixo, não estuda bateria. Quer fazer o quê? Eu falei, cara, essa é uma realidade triste da igreja hoje. Então, o Eclosão é justamente para a gente expor todas essas ideias, esses temas e levantar o teu ministério, fazer você abrir tua mente, cara, porque isso não é espiritual. Não é, cara. Nós temos uma frase aqui que é o seguinte, Juninho: ninguém acorda mais inteligente da noite pro dia. Acordou, nossa, estou mais inteligente. Caiu da cama, nossa, estou agora fazendo uma escala diferente. Ninguém acorda mais inteligente. Nossa, acordei fazendo uma virada que eu não sabia fazer. Dá para entender, queridos? Essa aqui é só para quem foi para imersão ontem. Tudo tem um processo. Entrando no texto aqui, não quero me estender, o pastor Diego está ali já cronometrando o que eu pedi para ele. Quero que vocês abram as suas Bíblias em 1 Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Vamos ler juntos, do 33 ao 36. Aleluia, Jesus.
Quantos acharam, diga amém. Amém? Acharam aí, queridos? E diz assim a Bíblia em Romanos, apóstolo Paulo, na minha versão Thompson, está descrito da seguinte forma: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, o conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por este momento, por esta manhã, Pai. Eu te peço que cada pessoa que aqui está, meu Deus, os ministros, venham abrir o seu coração. Sonda nossa mente, Pai, sonda os nossos olhos espirituais, esquadrinha os nossos corações e tira tudo aquilo que não provém de Ti, Deus. Nos alinhe, Pai, a um caminho de santidade, reto e sincero. E que possamos sair daqui, Senhor, ciente de que nós não somos funcionários do Teu reino, mas somos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Entrando aqui na mensagem, brevemente. Cadê meu celular, amor? Cadê meu celular? Pega meu celular para eu botar aqui, estou sem horas aqui. Entrando aqui na mensagem, existe aqui um contexto de apóstolo Paulo que você precisa entender por que ele proferiu tais palavras. Então, para a gente não achar que, para não ferir a hermenêutica, essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja reformada por judeus, gentios, convertido ao evangelho de Paulo, pregado por Paulo, Paulo trata como todos homens são indesculpáveis diante dessa natureza reveladora. Afirma que todos pecaram e que todos necessitam da divina misericórdia, tanto os judeus, filhos da promessa, quanto os gentios. Ele segue dizendo, começa então a tratar da justificação, isso a partir do primeiro versículo, evocando a experiência de Abraão e como um todo no Antigo Testamento, apontava para a obra de Cristo, trata da graça, mostra que mesmo a graça sendo prejudicado o eterno aos salvos, não é motivo para pecar, ensina que estamos mortos para o pecado, explica que a lei não salva, porém ela é útil, deixa claro que a lei é boa, perfeita e necessária, pois não há conhecimento de pecado sem ela. Assim sendo, sem reconhecer o pecado, como alguém pode se sentir condenado e necessitado da graça de um Salvador? Ele explica ainda que mortos para o pecado, até que sejamos glorificados, lutaremos contra o pecado, mortificando a carne em um processo de santificação, uma vez que já somos e fomos justificados de uma vez por todas. Afirma que a condenação não existe para os que estão em Cristo Jesus, que vivemos como homens vivificados pelo Santo Espírito de Deus. Devemos viver o Espírito e não a carne, nossa natureza pecaminosa. Ele trabalha a doutrina da eleição. A partir desse contexto que Paulo vem construindo, nós podemos entender a partir do versículo 33 a sua admiração pelo louvor a Deus. A sua admiração pelo louvor a Deus. E qual é a priori de tudo isso? Que é o que? O propósito. Primeiro, glorificar a Deus. Ponto. Pois o homem pertence a Ele. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele demonstra claramente uma admiração, uma dependência, uma necessidade de louvar a Deus. Por quê, Jean? Porque Deus ele estabeleceu nesse capítulo todas as diretrizes necessárias. Explica claramente que a lei ela é necessária para o entendimento do pecado. E que não é porque existe a graça que nós temos motivo para pecar à toa.
E daí, onde entra nós, cantores, músicos, guitarristas, bateristas. Faz sentido para você que, para entregar um louvor a Deus, porque o ponto de partida da adoração é Deus, querido. Você não adora porque você quer. Só existe adoração com conhecimento de Deus, porque você não adora quem você não conhece. Então, o ponto de partida da adoração é Deus. É uma manifestação dele em nós. E esse reconhecimento que você entrega para ele, que é o louvor, determina muito como é o seu nível de intimidade e a sua relação com Deus lá fora. Porque a adoração, a adoração não é um momento do culto, ela é um modelo de comportamento. Pegou, pastor? A adoração não é um momento, querido. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Não é um momento limitado. Começa às 6:30, vai até 6, 7, 10. A adoração é um modelo de comportamento. Ela é um estilo de vida. Ela é uma condução da sua vida lá fora. Então apóstolo Paulo, ele destaca ali, a partir desse versículo, a sua entrega e a necessidade de louvar a Deus. Só que para isso acontecer, querido, existe aqui 5 pontos que você como ministro, e eu me coloco nessa condição, precisamos saber para ter uma relação com Deus. E isso aqui serve não somente para nós músicos, ministros, mas para todo mundo. Ministério de dança, equipe de oração, quem prega, quem canta, quem pula, quem faz manutenção na igreja, zeladoria, para todo mundo. 5 conceitos que definem muito a sua relação com Deus. O primeiro, diga comigo: revelação. Mais forte: revelação. Há uma necessidade de uma comunicação entre sua e Deus. Não há como Deus te revelar algo, querido, sem que você tenha um relacionamento com Ele, sem que você não tenha uma comunhão com Ele. Nós como ministros temos que estar sensíveis ao que Deus tem para falar com a gente, porque nós ministramos a Deus e à igreja, cara. Sem aquela falta de preparo, aquela coisa, sabe, meia boca literalmente falando. Revelação, querido. O segundo conceito, a contrição. O que é contrição? É o reconhecimento de quem Deus é. Então, como eu falei, adoração não é algo que é você que faz, é a manifestação de Deus em você. E o quanto você conhece a Deus e o que você sabe quem Ele é. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele pode fazer, mas sim por quem Ele é. E isso muda muita coisa. Revelação, contrição, tome nota disso, você que pode anotar. A rendição, que envolve a nossa entrega, e a entrega está muito ligada à santidade, irmã. E a entrega está muito ligado à preparação. Revelação, contrição, rendição. Quarto tópico, purificação. Vem através do arrependimento. E isso aqui, querida, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Se arrepender, irmão. Uma das nossas orações aqui no altar: Deus, perdoa os nossos pecados. Você não pode entregar um louvor mentiroso, uma adoração mentirosa. Você pode até pelo teu talento ter alguns resultados, mas só talento não funciona. E mais para frente vamos falar de talento versus unção. O crente talentoso, o crente que é só unção e esquece de estudar, enfim. Purificação vem através do arrependimento. E o enchimento que nos aproxima de Deus.
esses 5 tópicos, eles definem muito uma relação sincera com Deus. Revelação, contrição, rendição, purificação e enchimento. E aqui, dentre vários temas, Joás, que eu tenho estudado, a minha vontade era de falar todos eles aqui, mas para você não dormir no meio da mensagem e para a gente poder aproveitar nosso domingo, eu vou ser o mais breve possível. Eu separei um tema muito importante dentro desse conceito que a igreja precisa urgentemente, Joás, diga comigo, urgentemente. Urgentemente. Aprender, cara. Diga, o que é, diácono? Gente, nós precisamos aprender a estabelecer um modo de comunicação com a nossa igreja local. Isso aqui, veja bem, não é doutrina, não é ensinamento doutrinário. Isso aqui é conteúdo que a gente precisa saber. Eu estou aqui falando da doutrina, não estou entrando nesse sentido. Está bem claro aqui, né? Não. Isso, cara, a gente precisa saber como ministros. Estabelecer um modo de comunicação. Dentre outras milhares de coisas que precisam ser feitas. Mas uma priori, com relação a um trabalho ministerial, a uma equipe de louvor, é estabelecer uma comunicação com a igreja. Por quê? Tem muita gente que não respeita o processo. A pessoa quer fazer sucesso, cara. Acha que o evangelho, acha que o seu talento, o seu dom foi feito para fazer sucesso. Aquela ansiedade para gravar um CD, aquela ansiedade para gravar um clipe. Eu não sei quantos anseiam por isso, mas eu já tive fases no meu ministério que eu passei por isso. Eu sou compositor, para quem não me conhece, eu ministro também, toco bateria, teclado, guitarra, contrabaixo, e eu passei por essa fase de querer, aquela coisa carnal, literalmente, sem noção. Temos que fazer. Então eu ficava que nem um besta, postando coisas, sabe, desnecessárias no Facebook, fazendo autodivulgação, sabe? Tinha aquela coisa da vaidade que mexia bastante, mexe com muitos ministros até hoje. Graças a Deus eu fui curado disso, amém, queridos? Hoje eu estou aqui ciente do meu propósito, glória a Deus por isso. Mas, cara, era uma coisa sem noção, sem noção. E acontece, pastor Cleide, tem pessoas hoje que querem fazer sucesso fora da igreja, mas não sequer geram fruto dentro da igreja. Não gerou-se fruto dentro da igreja, mas quer bombar lá fora. Toca mais ou menos. Taca. Eu quero fazer um workshop com o meu nome, porque tem que divulgar meu trabalho. Ih, querida, essa administração aqui vai ficar um pouco mais intensa. Mas Deus vai dar vitória. Então, há uma necessidade de estabelecer um modo de comunicação com a igreja. E isso, aqui vou entrar mais no aspecto do ministro, da equipe de louvor. E aí isso também pode ser interligado, atrelado a outros ministérios. O primeiro conceito e tópico e questão que eu separei aqui, queridos, é o quê? Se você tiver alguma forma de anotar isso, porque aqui é onde está o conteúdo que vai enriquecer o teu ministério. O ministro, ele precisa ser parte integrante da comunidade, da igreja local. Ou seja, uma situação muito comum, queridos, na igreja é o afastamento do grupo de louvor do restante da congregação, o que chamamos de panelinha. Este afastamento traz um prejuízo muito grande para todos. O ministério de louvor deve estar integrado com toda a congregação, para que quando se referir a ela, seja de fato uma voz para a mesma. Alguém já viu algo assim? Aquela panelinha do chamado eu sou exclusivo? Não sobe no altar, tá? Porque aqui é santo. Aquela panelinha desnecessária que te afasta da comunidade. Aquela panelinha que você coloca uma barreira entre você e a igreja.
Aí, quando você vai ministrar e não flui a adoração, pergunta para Deus por quê. Quem já foi ministrar, querido, parece que tinha uma barreira no meio da igreja, entre o altar e o povo. Ou só aconteceu comigo isso aqui? Você pega aquele culto, pastor Márcio, aqueles cultos, o povo está cansado da semana, sexta-feira, quarta, terça, o povo foi trabalhar, o povo está cansado, vamos cultuar a Deus. Aí, irmão, não há uma preparação, o cara ele já tem essa questão da panelinha feita. Aí tem 4 irmãos, 5 irmãos na frente que não gostam do louvor, porque sabe da panelinha, e a fofoca roda pela igreja. Aí o cara quer que a adoração flua. Cara, mete o maior garra. Não há um preparo, não há comunicação, não há um envolvimento com a igreja, de poder conversar com os diáconos, né, diaconisa? Fui líder de PG na casa dela, converso com todos, procuro ter essa preocupação entre relacionar a igreja com o ministério de louvor, porque, olha, escute bem isso. O que será que você pensa acerca do ministério de louvor? Cara, veja bem isso daqui. Nós temos uma função fundamental na liturgia de um culto. E muitos não levam isso a sério. Tem lugares, cara, que durante o culto é 60% adoração, 30 palavra e 20 e 10 de oferta e tal. Nós temos em nossas mãos a metade de um culto a Deus e a responsabilidade de conduzir a adoração a Ele. Não existe uma glória sobre você, querido. A glória está sobre o altar, sobre a igreja. Se você não for, vai ter louvor do mesmo jeito. Porque se eu não for, acho que não vai dar certo. Se eu não for, acho que a banda não vai fluir bem. É ou não, pastor Cleiton? Hein, pastor? Não, se o guitarrista não aparecer, parece que não vai rolar a parada. Nós temos uma função fundamental, cara. Literalmente, o verdadeiro sacerdócio. Um serviço de sacerdote. E a gente vai entrar aqui. Então você precisa ter uma boa relação com a comunidade. Amém, queridos? Eu creio que vocês não fazem isso na igreja de vocês. Amém? Amém? Amém ou não amém? Ah, que bom. Amém, queridos? O segundo conceito, segundo tópico, para ser melhor, é o seguinte, tome nota disso: o ministro deve caminhar em unidade com a visão do seu pastor. Essa é uma outra situação muito comum que tem provocado muitos problemas nas igrejas, quando o ministério de louvor se torna um competidor de liderança. Precisamos nos lembrar sempre que somos servos do Senhor e nós submetemos a uma liderança estabelecida por Deus, e que o nosso papel é servi-los, cooperando para que a mensagem que o Senhor tem comunicado, a mesma, através do anjo da igreja, se reforce através das canções ministradas no momento do louvor e adoração. Então, veja bem isso é uma coisa que, graças a Deus, nós estamos bem resolvidos, né? Em muitas das coisas, nosso ministério é bem resolvido, pelo menos aqui na DAP, e eu tenho o prazer de falar isso, querido, porque já passamos por diversos processos. Mas se você não estiver alinhado com a visão do teu pastor, da liderança, o seu pastor tem um ministério manco na igreja. Um ministério manco, um ministério que anda capengando. O pastor fala uma coisa e você quer fazer outra. O líder fala uma coisa e você quer fazer outra. Isso não existe. Certa vez, estava na minha antiga igreja. Veja só o que o pastor fez, cara. Tinha um líder, e a Bianca está aqui para testemunhar isso, que ele estava de rebeldia com a igreja, né? Uma rebelião ali com Satanás. Enfim,
estava ali na rebeldia, querido. E aí, o pastor estava pregando e o camarada lá na porta, a igreja era pequena, tinha um comprimento e tal, uma largura, enfim, era pequena, e o cara estava na porta lá, né, Bia? Enquanto o pastor pregava, o cara aqui, ó, fala a Deus, Jesus. E muita gente merece passar por isso, merece ser ouvido de altar para aprender a respeitar pastor e líder. Enquanto o pastor pregava, sabe aquela coisa sem sentido? Um glória a Deus vazio. E a igreja percebia. Era desnecessário. O pastor pregava, estava lendo, glória a Deus, fala a Deus, meu Deus, aleluia, Pai, tem que falar mesmo, Jesus, não é que é verdade. E o pastor, você via até um incômodo no pastor, porque isso atrapalha a mensagem. Há uma preocupação em você se expor bem, em você fazer com que a igreja possa entender claramente a mensagem. Cara, passou um tempo desse cara fazendo isso, enchendo a paciência de todo mundo, porque é incômodo. Sabe o que o pastor fez, gente? Fez isso aqui, ó. Ele desligou o microfone. Isso passou o quê? 6 minutos? 5? Chegou a isso? Parado, levantei em 30 segundos. E a igreja? Deus vai falar ou ele vai usar o anjo da igreja? Deus vai falar ou ele vai usar a minha vida aqui? Deus vai falar ou tem um homem de Deus aqui para ensinar a igreja? Irmão, só faltou levantar, recebe aí, varão. Mas não, é que eu estava na carne, todo mundo que estava presente ali mereceu. Quase que eu puxei uma palma. Mereceu. Não tem disciplina, não tem educação. Entenda isso. Precisamos estar inteiramente alinhado com a visão dos nossos pastores e líderes. Amém, queridos? Está muito claro isso? Você pode aplaudir a Deus por isso? Terceira questão importante, olha, eu vou aqui resumir bastante, tá, queridos, para a gente aproveitar o tempo e não passar tanta informação, porém nos próximos eclosões, se Deus quiser, vamos ter mais oportunidade de falar de, entre outras coisas. Mas aqui a mensagem eu vou tentar enxugar o máximo possível. Terceiro conceito tópico, tome nota disso. Liderar é influenciar. Existe uma coisa que é o seguinte: eu ouvi de um pastor que todo cristão, independente do seu cargo, ele é um líder. Cara, quando você sai de casa com a sua Bíblia na mão, você é um líder quando faz isso, porque tem pessoas te observando, pessoas te olhando, as suas ações, ali uma influência, mesmo que de forma inconsciente. Pô, nossa, pontualmente essa irmã vai pro culto e ela vai toda bonita com a família. Eu acho tão bonito, né? Ela tipo, entra no carro ali, coloca os seus filhos, vai ela, o esposo dela, vão pra igreja. Eu vejo eles voltando, eles estacionam, aí depois bate lá o motoqueiro com a pizza, eles compram uma pizza, depois, que coisa interessante. Existe uma influência. Isso independente de função ministerial, ok? Independente disso. E é uma preocupação de que muitos líderes, ele cobra de uma pessoa aquilo que ele não faz. E mais do que as suas palavras para cobrar, precisamos da sua atitude para fazer. Nossa, cara, eu chego aqui e ninguém varreu o altar.
Nossa, ninguém passa um pó no púlpito, ninguém serve uma água para o pregador, para o ministro. Pergunta se o líder faz isso. Cara, se você não faz, tem que ficar caladinho. A sua liderança está errada. Se não há uma demonstração sua, um exemplo que vem de você como líder, você não pode cobrar a sua equipe. E existe uma preocupação. Quantos aqui, nosso pastor Diego, parece, às vezes tinha época, hoje nem tanto, graças a Deus, que nós aprendemos, mas parece que, como pastor, ele era o vassoureiro oficial do altar. Só ele pegava a vassoura para o altar. E aqui, irmão, é capete. E tinha aquela vassoura ruim pra caramba, que a gente pensava que varria, mas não varria nada. E aí eu falei, queridos, não pode. O cara é pastor, tem que varrer no altar, velho. O cara tem que cuidar das pessoas, discipular a família. O pastor vai no altar. Eu falei, irmão, esse dia vocês ouviram, né? Não dá. Aí, pô. Jesus. Esse cara é terrível, mano. Teve que ensinar. E alguém teve que ir lá mostrar. Eu, constantemente, todos nós varremos aqui, até hoje o pastor Cleito, o pastor Diego está aqui. Pega por ele, é dele isso. Não é a coisa que você tem que... Ele, por livre e espontânea vontade, pega lá, um cara muito cuidadoso com o teu instrumento, um guitarrista zeloso com o teu instrumento. É necessário. E aí sim você vai ver o exemplo surtindo nas pessoas. Isso vale para você da dança, você que exerce um papel de liderança aqui na Adapt Church ou qualquer outro lugar. Liderar é influenciar, amém, queridos? Diga para o teu irmão em alto e bom som: liderar é influenciar. Agora fala para o outro que esse aí não recebeu. Liderar. Esse aqui também é mega importante, tá, gente? Isso aqui vai falar muito com vocês, creio eu. Quarto tópico, quarta questão a ser exposta aqui para vocês. Precisamos compreender a linguagem musical da nossa igreja. E aí, Joás, tem um problema monstruoso, cara. Precisamos compreender a linguagem musical da nossa igreja. É necessário identificarmos qual o estilo musical da nossa igreja que inspira a igreja a se unir. Um dos propósitos do louvor é esse, querido: a unidade do corpo. Se unir ao grupo de louvor em uma só voz a Deus. Em nossas igrejas temos crianças, jovens, adultos, idosos que se reúnem com o propósito de cultuar a Deus. Vivemos em um país diversificado e vamos entrar nisso, em estilos musicais. Cada região tem uma linguagem peculiar. Como ministros, servos, o nosso objetivo não é o de tocar o estilo que mais nos agrada. E por isso perdem o povo, perdem a conexão, ficam frustrados e julgam a igreja como se ela não tivesse unção, como se não fosse uma igreja adoradora. Você precisa entender qual que é a linguagem musical da tua igreja, cara. O que inspira? A nossa função como ministro é estimular a igreja, é motivar a igreja, é inspirar a igreja a se unir para adorar a Deus. E aí, como foi dito aqui, como eu acabei de falar, o Brasil, de fato, é um país mega diversificado. Mega diversificado. Você vai no Rio de Janeiro, é samba. Aí São Paulo tem o sertanejo ou a rocha. Aí você vai para o sul. O que é um estilo musical do sul? Qual que é um estilo musical do sul? Quem falou? Bandeirão. Bandeirão.
ver, né, o Joás? Vá. Cara, norte, que dizer, nordeste. Então, primeiro ponto, entenda uma coisa. Não existe isso, gente. Presta atenção, isso aqui é uma opinião minha, ok? Não existe funk do pecado. Porque existe uma região da cultura que leva isso a adorar a Deus. E está sobre mim e alguém aqui o poder de julgar o que é certo e o que é errado? A Bíblia vai nos ensinar o seguinte, e aí define o que é pecado e o que não é. A Bíblia, em Salmos, nos ensina: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Isso aqui é só para quem estava na imersão ontem. Tudo que tem fôlego. Então, todo mundo pode louvar o Senhor. Agora, em João 4 vai dizer o seguinte, que Deus procura por adoradores, filhos adoradores. Entenda uma coisa, todo mundo pode louvar, mas somente os filhos adoram ao Pai em espírito e verdade. E aí, entende o que é certo e o que não é, o que é errado ou não, enfim. Amém, queridos? Ficou claro isso? Então você precisa entender a linguagem musical da tua igreja. Cara, tem igrejas, a nossa igreja está entendendo aqui que é pegar aquela worship, né? Eu vou te encontrar. Esse modelo de ministração estimula a nossa igreja está acostumada a isso. Se vier aqui, cara, o maluco do samba, vai ter o louvor? Vai. Mas o povo, ele vai estrear. Se o cara ele não tiver uma comunicação para envolver bem a igreja, eu garanto, não vai ficar legal. Quando eu era da minha outra igreja, a gente recebeu uma banda que eles chamam Central 7. Eu nem sei se eles existem mais hoje como banda, mas eles tinham um trabalho bem legal. Os caras heavy metal, pastor. Pensa num rock pesado. E a gente não tinha aquela estrutura de som, que isso também é uma outra. Você vê, gente, como a questão do louvor é, cara, quase que infinita para falar disso. A gente na igrejinha não tinha uma estrutura para receber uma banda com um estilo tão agressivo pesado e tal, nesse sentido da palavra. Os caras eram pesados, os caras, drive no talo, 10 guitarra, batera lá em cima, e lá, cara, era tipo a da pinha, era baixa, o teto, então a acústica, o pé direito não favorecia. Os caras começaram a cantar, ninguém entendeu nada. Não, cara, ninguém entendeu nada, mano. Começou e o cara começou a cantar, ninguém ouviu o cantor, que era só um cara cantando. E aí, tipo assim, o cara chegou do nada pra cantar, sabe? Eu recebi eles e tal, deu suporte ali e tal, né? Liguei as paradas. Mas, tipo assim, não fluiu. Você olhava pra igreja, o povo tava assim, ó. E o cantor, bate palma, queridos. Pesado, não ficou conecto essa parada. A mesma coisa quando você for ministrar em outro lugar, querido. Você precisa conhecer a igreja. Liga para o líder com antecedência. Aprenda a receber um ministério na igreja. Conheça a igreja que você vai e, quando alguém vier, aprenda a receber, queridos. Eu já fui tocar em igreja que os caras viram eu chegando com uma banda, sabiam que a gente ia ministrar, a gente ficou assim, ó, parado. Ninguém ia falar nada, sabe? Não soube ambientar a equipe. Aí foi nossa vez de tocar, tudo desligado. Ah, tô aqui esperando, alguém dá um suporte. O cara não oferece uma água. Aprenda a receber os ministérios. Mesmo que você não for honrado. Isso não me feriu. Eu não descontei nisso nas pessoas que vieram na minha igreja. Pelo contrário, eu aprendi com isso. Eu não vou fazer isso de forma alguma.
aprenda a receber as equipes, amém, querido? Voltando aqui, e conheça o ambiente que você vai. Existe aqui uma ideia do pastor Cleito que eu acho uma excelente sacada. Quando o pastor Cleito ele vai ministrar em uma casa, em algum lugar, principalmente quando fala de ofertório, né, de estar em uma família, de repente tem alguém que não fica incomodado com a questão do ofertório, o pastor Cleito faz o seguinte: ele conta a história da mãe dele e da terra que ela veio, que é Iugoslávia, se eu não me engano. Ele fala: queridos, a minha mãe, ela veio de uma terra, um país chamado Iugoslávia, parará. E ele explica que na Iugoslávia, para você entender o porquê ele fala disso, para uma compreensão das pessoas que estão presentes no ambiente. E lá nesse país, Iugoslávia, pastor Márcio, o povo já tem um costume. Qual que é o costume, Jean? Após uma refeição, um banquete, eles têm o costume do quê? De arrotar. E quando eles arrotam, é um sinal de que ele está satisfeito com a refeição. E se a pessoa comer a refeição e não arrotar, é um desrespeito com os anfitriões que os convidaram. Aí ele já quebra aquele clima, quer aquela gargalhada, né? A pessoa, que engraçado. Tudo isso para explicar o quê? Que nós temos um costume. Amém, igreja? A nossa igreja tem um costume desse louvor. E eu queria te convidar a adorar a Deus. Aí você canta um refrão, envolve a igreja. Igual, Nath, que eu te falei aqui no começo, a importância de você olhar no olho do povo e falar assim: Deus está aqui, Ele vai te levantar em nome de Jesus. A pessoa já se abre. A pessoa já levanta dando glória. A gente vai entrar aqui um pouco na questão da ministração, querido. Mas ficou claro isso? Você precisa entender a linguagem musical da igreja. Pô, varão, como tá pegado lá na tua igreja? Que o pessoal eles gostam mais de um tipo de um reteté. Porque a gente não toca, mas então, vamos fazer por aqui então. Mas compreende, ter a noção de como é mais ou menos o estilo musical que inspira a igreja a adorar a Deus. Porque o povo está quebrado. Deixa eu correr, pastor. O povo está quebrado, cansado, às vezes está desanimado, casamento quebrado. Olha, cara, como você inicia o teu louvor define muito como vai terminar o culto, mano. Se o povo vai sair satisfeito, como que o pastor vai receber a igreja para pregar? Se a igreja vai estar apática, porque ninguém quer pregar a gente com o povo com a cara fechada. Ninguém quer pegar com uma galera fria. O louvor tem a questão da preparação, de preparar o ambiente. Entenda, louvor, nós falamos com Deus. Palavra, ouvimos Ele. Então o louvor ele tem essa preparação, Juninho. Sabe, de preparar o ambiente para quando o pastorzão vier, mano, Deus usar ele e a igreja. Irmão, estou falando alguma besteira aqui, me corrija. Então é necessário compreender a linguagem musical da igreja. Isso aqui também é pesado. Acho que vai ficar um pouco mais tensa agora a pregação. Posso continuar? Não vou continuar. Não pode? Pode ou não pode? Então vou continuar. É o seguinte, Nath. Questão número 5. Tome nota disso. No momento específico da ministração do louvor, eu disse momento específico, tá, gente? Guarda essa palavra em nome de Jesus. No momento específico da ministração do louvor, evitar a famosa colcha de retalhos. Isto é, traga uma mensagem clara através do repertório escolhido. E aí eu entro na questão da ministração. Associe os textos bíblicos que reforcem a mensagem e que, se necessário, sejam utilizados para uma melhor comunicação com a congregação. Porém, precisamos estar cientes de que nós não somos os pregadores da reunião. Portanto,
Sejamos conscienciosos com quantidade de falas entre as canções. E é importante buscar um ponto de equilíbrio nisso. Existem alguns ministros que falam tanto entre as canções que impedem o fluir de Deus. O cara, ele acha que é ele que vai pregar. E aí entra nos modelos de ministrações. Cara, você vai ministrar o louvor. Lembra, em momentos específicos do louvor, acaba uma mensagem, o cara quer um texto. Acaba outra canção, outro texto. Aí fala, porque Deus... Não, querido, você não é um pregador. Um ponto de equilíbrio nisso. A sua ministração, ela precisa ser uma ministração racional e, de preferência, você precisa ter uma preparação pessoal. Uma preparação pessoal para você ministrar o seu louvor. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que sobem no altar de qualquer jeito. Está aqui para se aparecer. Esquece que o reino é serviço, não é o ser visto. E a preparação pessoal, está muito ligada à santidade. Cara, vai por mim. Se você não tem um devocional com Deus, se você como ministro que canta, prega, faz o que quiser, não tem uma preparação com Deus, uma vida com Deus, você é um grande hipócrita, velho. Você precisa entregar o seu ministério, porque você não está corrompendo a si mesmo, mas todo um trabalho que de repente um pastor leva anos para fazer. Aí o pastor faz um trabalho, aí chega o cara que não se prepara e fala qualquer coisa. Não faz o menor sentido o que ele está cantando com o que ele está falando. Aí tem a pessoa que é a unção demais. A pessoa só sabe gritar o tempo inteiro. Ela esquece da razão, e às vezes quando a igreja não tem uma boa qualidade de som, como às vezes é em grande parte das igrejas, aí fica aquele barulho, porque Deus está aqui, Ele está aqui, eu te levo essa presença, eu quero que você não ouve, né? Ai, Jesus, o que ele fez ontem, o Mateus? Ele falou assim: consulte o médico, se toma, será medicado. Você não entende nada, cara. Não há uma comunicação, lembra? Falei aqui, olhar para a igreja, envolver o pessoal. Só que é o seguinte, o talento, ele te ajuda muito, mas somente a unção levanta o ministério. Tem coisas, irmão, que só o talento não faz. Não há a menor possibilidade de nós chegarmos onde nós chegamos só com talento, Nath. Onde nós estamos, melhor dizendo. Só o talento, meu irmão, é uma benção. Tem que haver um equilíbrio entre o talento e a sua unção. Quando você tem aquela unção que você se prepara, aquela unção que você cria uma expectativa, hoje é culto e hoje eu vou dar o meu melhor, hoje eu quero que Deus ele use a minha vida. Ah, irmão, não sei se eu continuo, vai ficar pesado. Pode continuar, João? Irmão, isso é cotidiano no meio musical com relação aos cristãos. O cara mete um louco às vezes, tá ali no celular, na bateria, no meio do louvor, se acha que tá vendo um texto bíblico, tá vendo o resultado do jogo, São Paulo e Corinthians. Aí se o cara tá agindo, o cara tá tipo vendo um texto, né, mano? Abre lá, irmãos, em 1 Joel lá. Aí o cara tá aqui, aí você acha que ele sacou, né, pra ver o texto. O cara tá vendo o placar, mano. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Não há o temor no altar. Não há um temor, não há uma reverência, não há uma expectativa, virou costume. Olha, se você está indo ministrar e já está cômodo demais, dobra o seu joelho para ver o que Deus quer fazer com você. Não faça do altar, cara, algo cotidiano, algo que seja um costume. Então a ministração, ela tem que ser muito consciente.
Você não deve ficar falando o tempo inteiro. Ou você fala ou você canta, querido. Ou você vai pregar ou você vai ministrar louvor. São duas coisas bem diferentes. Estamos entendidos? Quem recebe com carinho isso aqui? Porque não dá, né, queridos? É isso que eu falo. Qual é o seu nome, querido? Desculpa. Michel? Tiago. Estou ouvindo bem pra caramba, né? Michel. Tiago, né? Lembra o Tiaguinho lá do pagode lá mesmo, né? Brincadeira. O pastor Cleito que mete essa às vezes pros caras, né? O que acontece, Tiago? Não dá, cara. Não tem como nós combater a evolução mundana, a criatividade do mundo, com esse relaxo que a gente vê nos ministérios. Cara, fala, os trabalhos mundanos, tecnicamente falando, são top. Você vai num show, mano, aquela estrutura, aquele ambiente, mesa de craft, Berg, XZ2, não existe mais a Yamaha lá, mas tem as melhores mesas digitais, subwoofer, Lineway, retorno ponto Near, Shure, Sennheiser, Guitar, Fender, Bass, Fender, Ampler, Vox, Orange, tudo bom e do melhor. Fala pra mim, Juninho, Joás, há possibilidade de a gente combater o avanço do mundo com esse relaxo que a gente vê hoje nas igrejas? Aí o cara tá acostumado a ir pro pagode do Tiaguinho, ou no sertanejo do Fernando Sorocaba. Muitos deles eu conversei com eles, cara, conheci de perto. Eles batiam ponto no centro. E os caras, eles são literalmente dedicados ao trabalho deles. Os caras alucinados por isso. Aí chega no culto, além da preguiça de estudar, além da falta de comprometimento, da vida que não tem por Deus, porque o camarada ele não se prepara, ainda mais para solteiro isso é muito difícil, porque o inimigo toma esses jovens de uma forma, cara, corrompe a igreja de uma forma absurda. O cara ele vai lá, 5 horas da tarde, vai tomar banho. O cara não há uma expectativa, não há possibilidade, hipocrisia. O cara se masturba uma hora antes do culto e quer cear, tocar na ceia. Há possibilidade de combater o avanço do mundo com esse relaxo? O meu desejo, querido, é que nós temos daqui diferentes. Cada um aqui vai receber o que é a tua porção, o que você tem que mudar. Amém, queridos? Não há a menor possibilidade. O mundo é top. Os caras avançam demais. Por isso que eu falei que nós vivemos um dos piores momentos da humanidade com relação ao cristianismo, porque o mundo não está somente sendo top demais, como Diaconisa Elis, como a igreja também não está influenciando mais o mundo, mas o mundo influenciando a igreja. O mundo influenciando a igreja, cara. Balada gospel, é tudo gospel hoje. Show gospel, enfim. Cara, eu tenho sido ministrado, cara. Eu tenho, me dedicado e ouvido pessoas, porque eu creio por um outro lado, Tiago, em contrapartida, que Deus ele está levantando uma geração que vai mudar isso daí. E eu quero fazer parte dessa geração. E eu quero que você também faça parte dessa geração. Mas entenda, precisamos mudar. Precisamos ser radical. Ouvir o que tem que ouvir e mudar. Ou você sai daqui convertido de verdade, ou você sai daqui pior do que entrou. E aí,
Olha, querido, eu não sei nem o que seria se tivesse lotado essa igreja aqui. Ou o povo não voltava mais. Quem quer voltar aqui no próximo eclosão, queridos? Que bom, glória a Deus por isso. O povo está um pouco santo. Mas tem gente que não gosta de ouvir isso. Quem é esse cara para falar alguma coisa? Posso te garantir como 1 mais 1 é 2. Eu tenho autonomia para falar aqui, queridos, porque eu sei o que é viver uma vida relaxada no altar. Uma vida de pecado, uma vida sabe, no altar, uma vida sem vida com Deus, totalmente acabado, sexo, prostituição. Chegava no altar, estava aqui, ó, bonitinho. Quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Mas acabava o culto, falava comentando ontem, voltando ontem da imersão com os pessoal. Nós tivemos um problema, né, gente? Estávamos em 5, o Uber não queria levar a gente, estávamos em 5. Eu falei, agora ferrou, estava sem carro. E isso era 7h30, 6 horas, 6h30, saímos de Poá, andamos 1 hora até a Copab, cara, do pastor Leandro, porque o pastor Cleiton ia estar lá, ia pregar, a gente ia voltar de carro com ele, andando 1 hora, a gente ficou um dia inteiro de treinamento, estava na unção também, né, ninguém segurava nós ontem, né, velho. Davi Silva, mano, você tá louco? A gente andou 1 hora até a Copave. Pensa na resenha. Esse cara é terrível. Os caras falaram assim, ó, se o pastor Cleito chegar hoje nesse culto, Deus tem que revelar com o pastor Cleito. Porque se ele vier com esse papo de liderança, líder que cresce, eu vou embora. Eu não aguentava mais. Aí eu falei, não, vamos. Aí comentando com ele, eu falei, expliquei um pouco pra eles. Cara, das vezes que eu ia pra fora, tinha um prazer de que as menininhas ficassem de olho, porque a gente que é líder de frente, que canta, nossa bateria hoje, alguém ora por um baterista pela gente, em nome de Jesus. Estão precisando, não aguento mais, mas estou aqui. Mas a gente que é linha de frente, a gente tem essa tendência de chamar a atenção das pessoas. E aí eu expliquei para quantas vezes eu ia tocar fora, o meu prazer era ver, se ganhava as menininhas, era nítido. As menininhas chegavam na igreja, Juninho, tudo bonitinho, os caras bonitão que nem o Jota assim, barbinha que nem o Wesley, pá, mano, chegava, as meninas já... Ai, amiga, não, mas você ganhava na hora. Estão pegando a ideia aqui, gente? Eu sei o que é passar por isso, cara. Eu sei que é ter uma crise no casamento por causa disso. E aqui no nosso ministério, eu louvo a Deus, cara, por você, Nath, pastor Diego, Wesley, Ju, Alex, Jota, Ju, Black, Judinho, enfim, Jus, Panda, porque, glória a Deus, a gente não tem problema de caráter no nosso ministério. Eu conheço as igrejas mais influentes daqui, querido. Eu te garanto, eu não troco a gente por nada. E o que a gente precisa fazer, gente, é isso. Pode subir o time. É entender que eu creio, a pessoa que fala que o Brasil hoje vive avivamento é mentira. O Brasil não vive avivamento nenhum. Avivamento não é quando você pula aqui dentro, é quando você fica de pé lá fora. Isso é avivamento. Avivamento não é esse oba-oba que a gente está vendo aí não, gente, desculpa. Existe uma história, isso é dado histórico, eu disse dado histórico. Isso vocês podem pesquisar, conteúdo histórico. Pesquise sobre o avivamento do país de Galas. Uma nação inteira entre 1904 e 1908. Sabe o que é o cara fechar o bar e montar uma igreja? Sabe o que você encontrar as pessoas na rua orando em línguas do nada? Pesquisem isso. História do avivamento do país de Gales. Recente. Para vocês entenderem o que é avivamento. Posso falar com vocês? Eu creio que Deus está para derramar isso sobre a igreja no Brasil. Eu creio nisso. Isso meu coração arde, Tiago. Arde. Eu quero saber em que lado você vai estar.
Fala para mim. A igreja, ela vive de fases. Sempre existem diversos dados históricos. China viveu um avivamento, muitos países viveram avivamento. Em Atos 2 começa o primeiro avivamento. Existem dados históricos de avivamentos que Deus levantou uma nação. A igreja, ela não pode ser uma igreja constante, sempre avivamento, ou também sempre morta. Sabe o batimento cardíaco? Isso é a igreja. Se parar, morre. Ela vive de altos e baixos. Compreenderam? É nisso que eu creio, gente. E eu queria compartilhar isso no coração de vocês. Porque da mesma forma que Deus levantou muitos homens, a igreja primitiva, homens de Deus, Deus vai te levantar também, querido.